Previsões do mês de novembro de 2023, por Juscelino Luz. Sonhos não são predestinações. Águas de Lindóia, 12 de outubro de 2023. 1. Dengue hemorrágica, Zika vírus, chikungunya em São Paulo e em outras localidades e vão espalhar rapidamente, acaba causando tumultos e medo na população. 2. Novo governo da Argentina, faz decisões importantes contra problemas na economia e em algumas localidades tempestades e vendavais, com enchentes em algumas regiões. 3. Na Itália terremoto de forte intensidade, tempestades, enchentes e vendavais. Crise espalha-se em algumas regiões. Novo escândalo envolvendo autoridades religiosas. 4. Possibilidade de acidente aéreo próximo região das Filipinas. Tufão atinge o país. 5. Choque de trem vítima mais de 42 pessoas na Índia, próximo a Nova Delhi, e enchentes fortes atingem o país. Um forte terremoto abala a região da Índia. Problemas estendem com vírus Nipah. 6. Terremoto de 7.0 atinge região do Japão e pode causar alguns danos materiais. Chuvas fortes e problemas econômicos. Começa o problema com influenza. 7. Forte ventos e nevasca atinge a Europa, causando transtornos em algumas regiões de lá. 8. Chuvas fortes atingem o sul do país, deixando vítimas em Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul. E fortes chuvas no Rio de Janeiro no centro e áreas serranas. 9. Atentados contra cidades de Israel. Intensificarão contra-ataque e luta contra um grupo terrorista intensifica. 10. Novos escândalos aparecem envolvendo políticos brasileiros, podendo ainda mais esquentar as manifestações no Brasil. O povo terá que tomar conta do Brasil, ou o país estará cada vez mais afundando. Trocas de favores, pizza, corrupção vai continuar. 11. Manifestação mostra mudanças na Venezuela, e fica o mistério do desaparecimento de um político de oposição. 12. A Alemanha enfrenta problemas na economia, com decréscimo e desvalorização de imóveis. Por outro lado, atentado pode vitimar mais de 12 pessoas inocentes de shopping. 13. Em algumas regiões do Brasil, a estiagem continua a afetar muitas cidades do Brasil. Por outro lado, algumas regiões serão massacradas por tempestades. 14. Ataque à bomba no Turquia, faz mais de centenas de mortes próximo à capital. Um forte terremoto abala o país. 15. Chuvas torrenciais atingem países escandinavos, podendo causar desmoronamentos de grandes rochas nas estradas da Noruega, Dinamarca e Suécia. 2 ataques podem vitimar muitas pessoas inocentes. 16. Fortes chuvas e ventos fortes atingem Portugal, Áustria, Alemanha, Suíça, Bélgica, Luxemburgo, Espanha, Polônia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, podendo causar enchentes e mortes pelo país. 17. Na França, problemas econômicos, aumento de preço, ataque em clube pode vitimar muitas pessoas. As chuvas causam enchentes e problemas em várias regiões. 18. Forte terremoto atinge o Chile, podendo causar problemas no país. 19. No Paquistão, terremoto faz um prédio colapsar, vento de areia atinge o país. 20. Paraguai, Peru, Bolívia e Uruguai são castigados por fortes chuvas e ventos destruidores, causando vítimas e danos em várias regiões. 21. Na Austrália e Nova Zelândia, terremoto pode vitimar várias pessoas e pode surgir incêndios florestais e tempestades com enchentes. 22. Na África, aumenta os casos de Marburg e em algumas regiões chuvas causam destruição e vírus pode começar a se espalhar para alguns países europeus, aumenta a rachadura que vai dividir a África. 23. No Quênia, Líbia aumenta a tensão e violência, vitimando dezenas de pessoas. 24. Terremoto muito forte pode atingir a Indonésia, podendo causar muitas vítimas no país. Vulcão pode entrar em erupção, chuvas fortes atingem o país. 25. Fortes chuvas atingem Guianas, Colômbia, Honduras e México e causam destruição. 26. Forte terremoto atinge o Havaí e começa a complicar a situação de um vulcão Kilauea. 27. Fortes chuvas atingem Macau, Hong Kong, Coreia do Sul e China. 28. Atentado à bomba na Espanha faz muitas vítimas em Madrid, crise abala o país, chuvas fortes atingem algumas regiões. 29. Chuvas fortes, ventos fortes e atentado à bomba na Inglaterra faz muitas vítimas em Londres. Crise econômica espalha em alguns setores. 30. Nos Estados Unidos novamente um jovem faz vários disparos contra colegas em uma escola. Chuvas fortes e tempestades de neve atingem algumas regiões causando destruição, enquanto,
Isso, algumas localidades, o calor e incêndios causam destruição. Aumenta a crise econômica. Possível ataques podem vitimar muitas pessoas. 32. Palestinos sofrendo com perdas de familiares e prédios sendo destruídos por ataques. 33. Na Espanha, Ilhas das Canárias. Pode causar pânico e vulcão pode dar sinais nas ilhas de lá. Incêndios e tempestades em algumas regiões. 34. Fortes chuvas, enchentes, com ventos fortes atingem Taiwan, Singapura e Mianmar, causando vítimas e transtornos. 35. Um terremoto forte atinge Sri Lanka, podendo fazer muitas vítimas e chuvas com ventos fortes. 36. Acidente de ônibus pode vitimar 32 pessoas no Peru. Forte terremoto. 37. Fortes chuvas atingem Loa, Tailândia e Vietnã, podendo fazer muitas vítimas nesses países. 38. Nipa e dengue atinge Filipinas, Laos, Índia e Vietnã, podendo causar muitas vítimas fatais. 39. No sul da Polônia, inundações causam enchentes, desabamentos e mortes no país, e possibilidade de explosão causará vítimas. 40. Enchentes causam danos e mortes em Marrocos, África, e possível terremoto. 41. Grandes enchentes na Bósnia, Croácia e Sérvia, podendo causar muitas vítimas e prejuízos. 42. Forte terremoto na Rússia poderá matar muitas pessoas inocentes, e haveremos de ter uma grande explosão que poderá vitimar muitas pessoas. 43. Devido chuvas e avanço das águas podem causar muitos danos em cidades holandesas. Temporal e vendavais podem causar inundações na Holanda e Bélgica. 44. Forte terremoto atinge o México, podendo causar vítimas no país. 45. Furacão pode atingir os Estados Unidos, Caribe e Canadá em algumas regiões. 46. Tufão poderá atingir China, Filipinas, Japão e Taiwan, causando mortes e destruição. 47. Alerta. Japão poderá enfrentar um forte terremoto e haveremos de ter mais de 300 abalos. Alerta geral. Habitantes de áreas litorâneas do mundo inteiro estão observando um aumento do nível do mar mais extremo do que o normal, porque estão concentrados em áreas onde as terras estão afundando mais rapidamente, segundo visões de Juscelino Luz, desde 1970, vem falando sobre esse sério problema. O nível dos mares está subindo no mundo inteiro, à medida em que camadas de gelo da Terra derretem e águas mornas estão mais presentes nos oceanos. Mas a nível local, a subsidência, ou afundamento do solo, pode agravar muito o problema. Cidades como Nova Orleans, Miami, Nova York nos Estados Unidos, Tóquio no Japão e Jacarta estão vivenciando um aumento rápido do nível do mar em suas costas. A terra está afundando à medida em que a água está subindo. O afundamento do solo faz com que os habitantes de áreas litorâneas no mundo inteiro estejam desproporcionalmente vulneráveis ao aumento do nível do mar, que é de 3 a 4 vezes maior do que a média global. Não estamos apenas falando de uma previsão, isso já está acontecendo cientificamente, tal como foi previsto por Juscelino Luz. O lado bom é, grande parte do problema do afundamento do solo é causado por atividades humanas, como extração de água subterrânea, minerais, exploração do solo. Então as próprias cidades litorâneas podem tomar atitudes para resolver a situação. De problema local para problema global. Alguns dos fatores que contribuem para a diminuição, ou aumento, das áreas litorâneas da Terra estão além do controle humano. Partes do planeta Terra ainda estão se adaptando ao desaparecimento das geleiras que as cobriram durante a última era glacial, surgindo em alguns lugares e afundando em outros. Nos deltas dos rios presentes em áreas litorâneas, o solo vai diminuindo lentamente à medida que novos sedimentos se depositam. Antes, até 2033 poderíamos ter temperaturas de até 63 graus Celsius. Mas além desses processos naturais, diversas atividades humanas podem contribuir para o afundamento do solo, extração de água subterrânea, exploração de petróleo e gás, minerais, extração de areia e construção de barreiras em rios para prevenir inundações. Evitar a inundação de rios, que à primeira vista soa como algo positivo, também impede que ele espalhe os sedimentos que aos poucos reconstroem o solo. Em lugares onde há maior concentração de população, essas atividades, em especial a extração de água subterrânea, minerais, fazem com que o espaço de terra diminua mais rapidamente do que aconteceria por meio de processos geológicos naturais. Ao longo do século XX, regiões de Jacarta, Nova Orleans, Xangai e Bangkok afundaram cerca de 2 a 3 metros.
Com certeza que haveremos de ter problemas, mesmo sendo otimista. E no sul do Brasil, uma das áreas, como já alertado, as atividades vão aumentar drasticamente, ciclones mais fortes, avanço do mar, calor excessivo, tempestade de neve, vai ser mais frequente, trazendo destruição. Autoridades precisam estar em alerta com a população para poder minimizar os grandes desafios de um futuro próximo, alerta o visionário. Pensamentos positivos, sem atitudes e ações positivas.